A paz do Senhor, através dessa mensagem, eu quero trazer ânimo, uma motivação, um incentivo para você continuar caminhando na fé, na esperança e na convicção que o Deus que você tem crido, o Deus na qual você tem recebido por intermédio do Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai te ajudar, ele vai te socorrer, ele vai agir na sua vida. Tão somente creia no Senhor e continue perseverando em estar com ele e caminhando na presença dele. Eu vou lhe mostrar isso através das Escrituras Sagradas. O Evangelho de São Marcos, capítulo de número 5, conta a história de um homem chamado Jairo, e a sua filha estava enferma. Olha o que diz o texto. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés, ele implorou insistentemente: minha filha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Jesus chegou de uma missão, se você observar, ele tinha libertado o demoniado gadareno, estava retornando à beira-mar, a multidão se reuniu em volta dele para aprender, conhecer o reino de Deus, receber a bênção e a cura. E Jairo, o príncipe da sinagoga, se aproximou do Senhor Jesus Cristo, porque a filha dele estava terrivelmente enferma, estava à beira da morte. E ele se prostrou diante do Senhor Jesus Cristo e falou com insistência, com veemência: Senhor, a minha filha está enferma, vem, põe as tuas mãos sobre ela, ela será curada. E Jesus foi com ele. Olha que fato interessante, não desista de clamar, não desista de buscar a Deus, não desista de invocar o nome do Senhor Jesus Cristo e estar diante dele, na casa de oração, no templo do Senhor, diante do Deus vivo e verdadeiro. Você não somente vai estar orando ao Senhor, buscando a Ele, suplicando a bênção, a vitória, a libertação, a cura, a porta aberta, mas ali também você vai estar recebendo palavras de fé para fortalecer o teu coração, a tua alma. Você vai estar recebendo oração para te incentivar, motivar e te renovar, e vai estar adorando a Deus para fluir na esfera da presença, da graça e da glória de Deus. Foi o fato de Jairo. Ele estava junto com a multidão ali, que estava aprendendo do Senhor Jesus Cristo, estava junto com o Senhor Jesus, recebendo não somente a presença de Jesus, mas a bênção de Deus. Ele falou com o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo ouviu ele e passou a caminhar ao lado dele, indo à sua casa, quer dizer, indo ao lugar do problema, indo ao lugar que estava afligindo Jairo e que ele estava preocupado e totalmente, podemos dizer, entregue à ansiedade do seu coração. Mas o Senhor ouviu a oração dele e foi com ele. E olha um fato interessante. Uma grande multidão seguiu e comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu seu corpo que estava livre de seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. O Senhor Jesus Cristo, na caminhada, na jornada, juntamente com Jairo até a casa dele, de repente ele parou porque o poder, a virtude que habitava nele fluiu, liberando uma cura e uma bênção a uma pessoa. Aí o Senhor Jesus Cristo começou a perguntar: quem tocou em mim? Quem tocou no meu manto? Os discípulos falaram: Senhor, tem muita multidão está em volta aqui tocando no Senhor. E o Senhor pergunta quem ele tocou. Ele falou: não, saiu de mim poder, virtude que liberou uma cura. A mulher se identificou, testificou sobre o seu problema, a sua hemorragia, e o Senhor Jesus Cristo olhou para ela e falou: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fica livre do seu sofrimento. E naquele momento nós podemos ver que teve um espaço de tempo, e não somente um espaço de tempo, mas teve uma demora, teve uma parada no fluxo da caminhada de Jairo com Jesus rumo à bênção na vida dele.
E aqui, o que eu aprendo? Que nós temos que estar atento às circunstâncias, nós temos que estar atento àquilo que está acontecendo em nosso derredor, nós temos que estar atento àquilo que Deus está fazendo e realizando com um único propósito, para fortalecer, edificar e nos motivar a continuar confiando nele, crendo nele e caminhando ao lado dele. Sabe por quê? A filha de Jairo estava doente, estava prestes a morrer. E Jairo, naquele momento, ele viu que a pessoa que toca no Senhor Jesus Cristo recebe a bênção e a cura. Não era para ele ficar preocupado nem ansioso, mas era para ele sentir alegria, paz, esperança e regozijo. Por quê? Porque assim como Jesus fez o milagre na vida daquela mulher, o Senhor ia fazer o milagre na vida dele. Vai acontecer assim com você também. Você vai, na sua caminhada, na sua busca, na sua perseverança em estar diante do Senhor e clamando a Ele, buscando a bênção, você vai ver pessoas levantando, contando de bênção, pessoas testificando de que recebeu vitórias, pessoas testificando que recebeu cura, pessoas testificando que recebeu um batismo com o Espírito Santo e que Deus realizou feitos na vida dela. Isso não é para te entristecer nem para te humilhar, mas é Deus mostrando que Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente, e que Ele continua atuando, liberando o poder dele para fortalecer a tua fé, para edificar a sua vida e te dar mais esperança e convicção que a tua hora está chegando, que o teu momento está perto e que você também vai contar as bênçãos e as maravilhas de Deus em sua vida, porque aquela pessoa que está testificando, de repente, ela passou o tempo esperando e chegou o dia dela. O teu dia está chegando. Glorifique a Deus, adore ao Senhor, confie nele e continue caminhando com ele, em como Jairo fez. Enquanto estava acontecendo essa cena que eu estou descrevendo, diz o texto, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Que notícia terrível, que notícia forte, que notícia negativa. Jairo estava vendo uma pessoa testificar que recebeu uma bênção, um milagre, que afligia a vida daquela pessoa há 12 anos. E as pessoas chegaram para ele e falaram, não precisa mais incomodar o mestre, não precisa mais ficar insistindo para ele na sua casa, porque sua filha morreu. Quer dizer, o seu problema piorou, o seu problema chegou numa situação indissolúvel. Olha que fato interessante, pode ser que isso está acontecendo com você, e através desse vídeo, Jesus está usando a minha vida pelo seu Espírito Santo para declarar que não dê atenção a essas notícias, não dê atenção a essas vozes, mas continue crendo, continue confiando, continue junto com Jesus, continue perto daquele cujas vestes, cuja presença libera poder e virtude que soluciona todo o problema, porque só Jesus é o Salvador, só Jesus é o Redentor, só Jesus é o Libertador, só em Jesus nós temos Deus conosco. Ele é tudo e tudo que nós precisamos, necessitamos. O Pai providenciou conosco a enviar o seu Filho. Então continue junto com Jesus Cristo, porque as notícias negativas, as notícias que vêm de fora, quer sempre nos fazer apartar do Mestre, não buscar o Mestre e desistir do Mestre. Mas a notícia que vem do Espírito Santo do alto céus é: creia, insista, persista, prossiga e nunca se afaste da presença de Deus, mas seja cheio do Espírito Santo, seja revestido da graça de Deus, abrace ao Senhor, faça como Jacó, que lutou com o anjo e falou, eu não lhe solto enquanto não me abençoares. Que essa seja a sua dedicação, que essa seja a sua perseverança, a sua motivação, porque assim e desta maneira, Jesus vai liberar uma palavra de bênção, uma palavra de vitória sobre a sua vida, e a palavra que vai te levar ao milagre rapidamente, pelo poder do Espírito Santo. Quer ver o que Jesus fala? Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Jesus não deu atenção nenhuma para aqueles homens declararam da situação da morte da menina. Jesus olhou para o mestre da sinagoga e falou, não tenha medo, tão somente creia. Faça assim também. Jesus não se preocupa com as notícias dos homens. Jesus não se preocupa com os acontecimentos terrenos. Jesus não se preocupa com as situações piorando. Ele se preocupa com a tua fé. Ele se preocupa com a tua comunhão. Ele se preocupa com a tua esperança. Ele se preocupa com a tua perseverança. E ele olha para você e fala, não tenha medo.
tão somente creia, não tenha medo, tão somente insista, persista e persevere, porque ele vai agir. Ele é o Todo-Poderoso, ele é Senhor dos céus, da terra, ele tem o controle de toda a situação. Ele é tão grande, tão tremendo, tão poderoso, que ele é o único homem da história que falou que ia morrer. Todos nós sabemos que o homem morre, mas ele falou, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar e vou me encontrar com vocês na Galileia. O que aconteceu no terceiro dia? Ressuscitou. Encontrou com seus discípulos, comeu, bebeu com eles pelo espaço de 40 dias. Ele falou, depois eu vou subir ao Pai e vou enviar a promessa do Espírito Santo sobre todos vocês. 40 dias depois, o que aconteceu? Nos olhos de mais de 500 irmãos, Jesus subiu aos céus. 10 dias depois, no dia de Pentecostes, todos foram batizados com o Espírito Santo, todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a viver milagres, prodígios e maravilhas e uma vida plena e abundante, porque o Espírito de Deus agora habitava na vida deles por intermédio do Senhor Jesus Cristo, que cumpre a sua palavra, as suas promessas e realiza a sua obra. Então, não tenha medo, não fique ansioso, não se preocupe, continue crendo, confiando e perseverando na presença do Senhor Jesus Cristo, que você vai ver a bênção dele na sua vida. Aí, para concluir, e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que ele saísse, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse, Talita cumi, que quer dizer em aramaico, menina, eu te ordeno, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordem expressa para que não dissesse nada a ninguém e mandou que desse a ela alguma coisa para comer. Amém. O Senhor Jesus Cristo continuou caminhando junto com Jairo, mas agora não andou com toda a multidão, somente com Pedro, Tiago, João e Jairo. Quando chegou na casa de Jairo, tinha um monte de pessoas chorando, se lamentando, pessoas que estavam ali num alvoroço terrível. E Jesus falou assim, por que vocês estão dessa maneira? A menina está morta, mas dorme. As pessoas começaram a tirar sarro de Jesus, zombar e escarnecer dele. Ele mandou sair todas aquelas pessoas, só ficou Pedro, Tiago, João, Jesus, Jairo e sua esposa. E ali ele liberou a bênção, ali ele liberou o milagre, ali a menina ressuscitou, voltou à vida, ele manifestou a glória, o poder e a virtude do seu plano sobre a face da terra, mandou que desse de alimento para a menina comer, e ali todos se maravilharam. Você sabe o que Jesus está mostrando para concluir? Não ande com pessoas incrédulas, não ande com pessoas murmuradoras, não ande com pessoas pessimistas, não ande com pessoas que não têm visão de fé, não ande com pessoas que não crêem na palavra do Senhor Jesus Cristo, não ande com pessoas que têm a visão totalmente apegada às coisas materiais, mas procure estar ao teu lado, homens e mulheres que crêem nas promessas de Deus, homens e mulheres que crêem na palavra de Deus, homens e mulheres que crêem no poder de Deus, homens e mulheres que não olham a circunstância como elas são, mas como elas podem ser através da presença, do poder e da virtude do nome do Senhor Jesus Cristo. E você sabe qual vai ser o resultado na sua vida? Você vai ver a bênção de Deus, você vai ver a vitória, você vai ver as portas se abrir, você vai ver a circunstância mudar, você vai ver a enfermidade ser curada, você vai ver a sua vida sendo salva, libertada, transformada, cheia do Espírito Santo. Você vai ver a bênção de Deus na sua casa, na sua família, entre os seus, porque o Senhor Jesus Cristo vai estar contigo. A presença de Jesus vai te acompanhar e a fé no Senhor Jesus Cristo vai manifestar o poder e a virtude do Evangelho, as boas novas de salvação, e você vai declarar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, você que está vendo esse vídeo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro esta promessa, a partir de agora, a partir deste momento, busque ao Senhor, fale com Ele, abra o teu coração diante dEle, creia nele, esteja na presença dele, esteja atento às ações, às realizações, às manifestações de Deus, aos testemunhos daquilo que pessoas têm recebido diante de Deus para fortalecer, edificar a sua fé, para você estar mais e mais alegre, jubilante e alimentado espiritualmente. Nesse canal, por exemplo, tem várias palavras, várias mensagens que vai fortalecer, alimentar a sua fé e te dar motivação você perseverar firme na presença do Senhor. Outra coisa, não dê atenção a palavras negativas, não dê atenção a palavras de
de crises, a palavras de derrotas, a palavras de amarguras. Não dê atenção a essas palavras, continue crendo na palavra do Senhor Jesus Cristo. Não dê lado ao medo, mas tão somente creia e persevere na tua fé, se alimentando da presença, na presença e com a presença do Senhor Jesus Cristo. E por último, se afaste, se distancie, fuja de todo pessimista, de todo murmurador, de toda pessoa que não tem a mesma visão de fé, que não tem a mesma visão da grandeza e da majestade de Deus, porque eles podem prejudicar, eles podem impedir o milagre na sua vida e atrapalhar a manifestação de Deus. Mas se una como Jesus ensinou com os Pedros, Tiagos e João desta terra, que são homens e mulheres que buscam a Deus, que crêem no Senhor, que estão na presença de Deus e que desejam, e a ansiedade pela fé na autoridade da palavra de Deus, eles incentivam e motivam a buscar, vivenciar, experimentar a realização do milagre e da bênção de Deus na sua vida. E você sabe qual é o resultado de tudo isso? Vitória, bênção, conquista e manifestação da glória de Deus. Por isso eu termino esse vídeo declarando para você, em nome do Senhor Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo de Deus, você vai ver, contemplar, receber, e como Jairo, na palavra de Deus, você vai testificar da grandeza, da realidade e da glória do Senhor Jesus Cristo. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, não tenha medo, continue crendo. Segundo, fale insistentemente com Deus e persevere diante dele. Terceiro, feche os seus ouvidos para palavras negativas e abra o seu coração para a palavra de Deus. Quarto, se afaste de todas as pessoas negativas, incrédulas e duvidosas e se aproxime de pessoas espirituais, pessoas que adoram, louvam e glorificam ao Senhor e que creem nos milagres. E você verá a ação, operação e atuação de Deus na sua vida plenamente, completamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Qual seria o segredo de tudo isso? Persevere na igreja. Frequente a igreja. Participe da igreja. Esteja junto com os irmãos da igreja, porque ali, e somente ali, você vai encontrar homens e mulheres de fé, terá a presença de Deus, a palavra de Deus liberada e desfrutará das respostas da bênção e da plenitude de Deus em sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E como missionário do Senhor Jesus Cristo, eu declaro sobre a sua vida que Deus te dê a vitória, responda as tuas orações e manifeste a glória dele e que você possa ter um cântico de júbilo e regozijo por ter alcançado coisas grandes e preciosas conforme a sua necessidade e muito mais além, segundo a graça e o amor de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.